nossa continuidade aqui, falando sobre o Domingão com Hulk, que foi o quê? Um participante que perdeu R$ 1 milhão. Não sei se você chegou a ver também, Tony. Ai, que coisa isso, viu? Nunca ninguém ganhou, né? Nunca. Nem na época que o programa passava no SBT com o Silvio Santos. Eu não me lembro. Corrija-me se eu estiver errado, mas eu acho que nunca ninguém ganhou 1 milhão. Isso é meio frustrante, né? Quem quer ser um milionário? Nunca ninguém ganhou 1 milhão? Eu lembro que do show do milhão, acho que chegaram, acho que chegou a ganhar, não Ganhou? foi? Acho que Eu no era show do milhão pequeno, não chegou. lembro. Eu era pequeno. Eu acho que chegou. Mas também me corrija se eu estiver errada, gente. Coloca aqui. Mas, enfim, é sempre muito frustrante, né? Quando a gente acompanha toda a trajetória do participante, que ele chega na última pergunta, a pergunta que vai dar ali um milhão e ele acaba errando. No caso, foi o cientista de computação, Arthur Abrantes, primeiro brasileiro negro a conseguir se formar na graduação de Harvard, nos Estados Unidos, com bolsa de estudos. Ele acabou errando a pergunta que valia 1 milhão, mas faturou 300 mil. Abrantes foi o participante do quadro Quem Quer Ser Milionário desse domingo, e na questão milionária, Arthur deveria responder a seguinte pergunta. O dia 21 de abril marca a fundação das cidades de... Com as opções de resposta: Brasília e Londres, Brasília e Roma, Brasília e Barcelona, Brasília e Porto. Você acertaria, Tony? Não, Antes de continuar, não, porque todas essas cidades europeias elas foram fundadas na antiguidade. Acho que ninguém sabe o dia que elas foram fundadas. Elas todas têm mais de 2.000 anos. Pois é. Então, o cientista não sabia a resposta e pediu a ajuda da plateia. O público apontou como alternativa correta a letra B, Brasília e Roma, mas Arthur duvidou e preferiu marcar a alternativa C. Eu chutaria Roma. Eu chutaria Brasília e Roma. Entretanto, a plateia havia acertado e ele, por não concordar, errou e deixou a competição com 300 mil reais. Bom, Tony, era assim, Roma! Era Roma! Eu ia ter ganho! Olha Marmelada! Isso! Olha isso, Tony. Então, o que acontece? Geralmente, quando o participante chega a essa pergunta, muitas das vezes, assim, geralmente, muitas das vezes, é bem contraditório. Mas quando ele chega nessa pergunta, ele não tem ajuda, porque ele já gastou, né, toda a ajuda durante as outras etapas. Ele tinha essa ajuda. E, bom, a plateia acertou, mas ele preferiu ir na dele, tem todo o direito também de não acreditar muito e tal, e ir na dele. Infelizmente, ele não deu sorte. Mas, assim, chegar a esse momento, né, com ajuda, acaba sendo meio um luxo, né? Você tem que confiar muito na ajuda que você vai ter, mas é quase impossível você chegar nesse momento sem ajuda. Agora, esse momento tendo ajuda. Mas agora, Tony, assim, dá um negocinho no coração, não dá? Quando a pessoa está ali, não, chegou ali. Essa foto dele deve ser a última foto dele com cabelo, porque ele deve ter arrancado todos depois. Imagina, a plateia grita a resposta certa e você não. Imagina. É muito difícil, assim, eu fico imaginando estar na pele da pessoa, né? Porque você tem que confiar muito de que a sua ajuda está certa. E se você faz o que ele fez, se ele de repente desconfia que pode não estar certo, nossa, e está certo. Como é que fica depois, né? Sem cabelos, sem dormir, sem fome, como é que fica depois isso, né? É uma Mas situação. ele não saiu de mãos abanando, né? Ele saiu com Não, 300 mil. ele saiu com 300 mil, mas estava ali, ó, pertinho, 1 milhão. Só para poder dar a resposta para vocês certinho, é o seguinte: o show do milhão, ele teve um único vencedor, diz aqui o meu querido Vitor, botou aqui. Ele teve no ano 2000, no SBT, ele teve um único vencedor, um único milionário na história, o Sidney Mendes, ex-engraxate bancário aposentado, acertou a data de nascimento e de registro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. É exatamente isso. Obrigada, Vi. Eu estava com isso na cabeça, eu acho que teve um,
mas não sabia com essa riqueza toda de detalhes. Então tá aí, teve um vencedor só, podia, de repente, nessa seara de 1 milhão, ter mais um, apesar de não ser o mesmo programa, mas ter mais um milionário. Infelizmente, o nosso querido professor aqui não deu essa sorte. O que fica de lição, Tony? Você que é um homem sábio, o que fica de lição? Olha, eu acho que aí ele errou mais por personalidade dele do que por falta de cultura ou qualquer outra coisa. Porque realmente tem coisas ali que você não sabe. Então você vai meio por dedução. Tal coisa não é, tal coisa não é, então só pode ser essa aqui. Tomara que eu esteja certo. E quando te sopram uma resposta, você também tem que acreditar, né? Talvez ele tenha duvidado porque Roma é a mais antiga dessas cidades todas. Mas Roma também é a mais registrada, né? Roma você tem, é tudo lenda. A gente tem o nome dos fundadores, né? Rômulo e Remo. A gente não tem o nome dos fundadores de Londres, nem de Barcelona, não sabe nada. Então, por aí eu iria pela plateia e por isso, por Roma ser tão registrada na história há tempos imemoriais. Essa data também deve ser lenda, 21 de abril, mas é a data que que os historiadores antigos puseram no papel. Agora, o cara não acreditou, o cara não confiou. Eu acho que aí ele vai... É a própria personalidade da pessoa que acaba prejudicando. Eu teria super errado também. Queria saber de vocês aí. Vocês também teriam errado ou vocês teriam acertado? E se teria acertado, como é que fica? Né? Vontade de passar pela televisão ali. Só que tem uma coisa, Tony, que o nosso querido Vitor está deixando aqui, que parece que sobre a resposta existe um debate histórico aí, se realmente aquela era certa. Não é 100% confirmado assim, não. Não, porque todas essas cidades são muito antigas. São muito antigas, sabe? Londres começou como um povoado de pescador na beira do Tâmisa, num lugar que o rio Tâmisa era mais estreito, então é mais fácil de cruzar. A cidade já existia um povoado ali quando os romanos chegaram e acharam que ali era um bom lugar para fazer a capital da colônia deles, da Britânia, e rebatizaram a cidade. A cidade chamou Longinium, em latim, que quer dizer longínqua, a cidade, a capital de província mais longe de Roma, e virou Londres. Né? Quer dizer que o significado de Londres, no final, é longe de Roma. Aí você vê Barcelona. Barcelona, ela tem esse nome porque ela foi fundada pela família Barca, que era uma família de cartagineses. Cartago era grande rival de Roma lá antes de Cristo, uns 200 anos antes de Cristo. E os Barca era uma família poderosa, que teve um grande general, Aníbal Barca. E então a cidade de Barcelona foi ali, feita pelos Barca, por essa família nobre e tal. Só que ninguém sabe exatamente o dia, até porque o calendário deles era outro, não era o calendário romano, né, que a gente segue até hoje. Então é muito difícil dizer quando que aquela cidade foi fundada. Não é que nem aqui no Brasil, que a gente sabe, porque os jesuítas chegaram e fundaram São Paulo no dia 25 de janeiro. Paraná. A gente sabe, mas certinho. Essas cidades da Europa a gente não tem muito como saber. É tudo meio envolto em lenda. Exatamente. Olha, se vocês acham que aqui, quando o Tony gosta aqui, a gente só fica falando de novela e de programa, não, meus amores, não, 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 não. Olha só a aula de história que Tony Góes acaba de nos dar. Muito obrigada, Tony. Eu adoro. Obrigado. Mesmo assim, acho que eu teria errado também. Eu vou colocar, vou falar para o Vitor e para a Bruna aqui, nossos queridos produtores, a gente botar, quando você vier aqui, a gente botar um momento história, historiador. Eu adoro. Vamos tentar. Eu não sou, mas